Coloca para mim na tela, por favor, Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Mateus, capítulo 3, verso 16, nos diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu tinha a intenção de repetir a mensagem do primeiro culto no segundo, mas essa palavra veio ao meu coração para eu compartilhar com vocês, e uma mensagem bem pequenininha, mas que pode nos trazer grandes ensinamentos. São três coisas importantíssimas usadas por Jesus ao longo de sua caminhada. Jesus estava com 30 anos quando isso aconteceu. Ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João, reconhecendo quem é Jesus, ele se acha indigno do ato. Então ele não quer batizar Jesus. Mas quem é João? João é uma autoridade na terra estabelecida por Deus. João é a voz do que clama no deserto. É o homem que foi designado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Numa escala de valores neste momento, João é alguém que está acima de Jesus. E Jesus reconhece a autoridade dada a João. E diz a João: é necessário que aconteça-se assim. Até Jesus entendeu o que era uma autoridade nessa terra, e não apenas com João. Fez isso quando foi levado a Herodes, fez isso quando questionado a respeito, certo, do tributo ser pago a Roma, a César. Jesus sempre foi um cidadão. Ele sempre entendeu a importância de ser um cidadão na terra e cumprir suas obrigações, pagando impostos, certo? E vivendo de uma forma digna. Mas três coisas valem a pena nós olharmos com cuidado. Esse é um texto que Jesus logo após vai assumir sua posição ministerial. Não há basicamente nada na vida de Jesus narrada na Bíblia nesse período. Nós temos ele com 12 anos, certo? Conversando com os doutores no templo. E a próxima passagem, certo? Já é a passagem dele estar sendo batizado no Rio Jordão. Então, ele recebe o símbolo do Espírito Santo na pomba. Mas a frase dita por Deus a Jesus é importantíssima, porque ela vai dar a Jesus uma das coisas que pessoas passam a vida inteira nessa terra e não conseguem descobrir: quem é
A frase do céu diz a Jesus: você é o meu filho. Você é meu filho. É isso que Deus diz para ele. Isso vai gerar tanta confusão para Jesus ao longo de sua vida. Aliás, é por causa dessa descrição que vão querer matá-lo. Um dos problemas que Jesus encontra ao longo da sua caminhada é dizer perante a todos que ele é filho de Deus. Mas aqui Jesus recebe sua identidade. E muitas pessoas acreditam que você só vai descobrir sua identidade o dia que você descobrir sua missão, porque missão e identidade estão totalmente entrelaçados. Jesus recebe essa informação e talvez você, por que é que ele vai receber essa informação? Pelo que se segue agora. Assim que Jesus vai ser tentado no deserto, as frases usadas pelo inimigo são exatamente as frases que vão questionar sua identidade. Enquanto Deus afirma no verso 17: você é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Assim que Jesus vai ao deserto, o que é usado para ele é: se você é o filho de Deus, diga para essas pedras tornarem-se em pães. Como? Se você é. Qual é a intenção do maligno em questionar algo que Deus afirmou? A botar em xeque a identidade, tentar convencer Jesus, será que é isso? De que ele não é quem Deus disse que ele era. Você já notou que essa continua sendo uma estratégia do maligno? De tentar convencer você de que você não é quem Deus disse que você é. A Bíblia diz que você é uma bênção. A Bíblia diz que você é vencedor. A Bíblia diz que nele você pode todas as coisas. Mas muitas vezes nós somos pressionados pelo maligno por situações que convencem ou que tentam te convencer de que você não é bom, você é bobo, de que você não é uma pessoa de bem, você é um traidor, você é um homicida, você não é um trabalhador, você é um vagabundo, você não é uma pessoa que tem esperança, você é um desesperado. Você já notou que as situações tentam nos convencer de que nós não somos quem Deus diz que nós somos? Roubar de nós nossa identidade, porque se roubam de nós nossa identidade, automaticamente roubam a nossa missão, nos impedem de realizar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei o que tem acontecido com você hoje, ou o que pode acontecer com você amanhã, mas não deixe ninguém te convencer de que você não é quem Deus diz que você é. Você é uma bênção, você é vencedor, você é próspero, você é inteligente. Você pode até não ter achado a inteligência na sua cabeça, mas está aí. Você é bonito. Amém? Porque você tem que gostar de você. Você é filho de Deus. Onde você chega, você tem o aval do céu. Pai, pensa. Tem gente que só é filho de Deus na igreja. Vai para casa, lá em casa, pastor. Nossa, lá em casa, pastor. O senhor nem sabe, eu nem queria que o culto acabasse. Mas ele tem que acabar, para você levar o que você recebe aqui para casa. Mas aí quando você chega, só que na igreja, gente, o ambiente da igreja é bom, porque ele motiva. O pastor fala assim: você vai vencer, você vai vencer.
Fala bem alto assim, eu vou vencer, fala. Olha como é que fica bonito. Mas aí você vai embora já já. Você vai para casa. Eu vou vencer, gente. Eu vou vencer, eu vou vencer. O pastor falou, eu vou vencer. Não está tão alto como estava na igreja. Mas eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aí você dorme, amanhã de manhã você acorda. Tem culto? Então você tem que continuar com o que recebeu aqui hoje. Aí você vai, de manhã cedo. Eu vou vencer, hein, gente. Aí eu tenho que vencer, que eu não posso perder não, porque... Eu vou vencer, né, gente? Será que eu vou vencer mesmo? Ih, rapaz, ontem estava tão forte. Terça-feira tem culto? Então o que você recebe aqui tem que durar para terça. Aí terça-feira você já está falando, você só mudou a pontuação. Eu vou vencer. O que era uma afirmação virou uma interrogação. Porque o mal trabalha para que você não se reconheça. Tem essa história não, meu irmão. Pode vir o que vier, nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, a vara e o cajado do Senhor é o que nos sustenta. Fala assim, eu sou filho de Deus, fala. É isso aí. Fala isso no seu trabalho amanhã. Fala. Eu sou filho de Deus. Fala mais. Que você não tem nada que te faça parecer com ele. Que normalmente o filho parece com o pai, né? Identidade. Entendeu? Você tem que ser a sua. Por quê? Porque onde quer que você esteja, certo? E você, preste atenção, eu já falei diversas vezes. Você sabe a diferença de um termômetro para um termostato? Sabe? Não precisa dizer se sabe ou também não sabe, não, que eu também não sabia até tempo atrás. E como eu descobri, dá uma noção que quando eu falo que sei, parece que você não sabe de nada. Já vi uns caras que vêm aqui e às vezes eles só sabem daquilo. E aí chega aqui e diz, você sabe disso? Não sabe? Então agora vou te dizer que eu sou quase um oráculo para responder tudo. Bom, termômetro é aquele negócio que você bota aqui assim, ó. Sabe? Aquilo é um termômetro, ele serve para medir a temperatura. Onde você coloca o termômetro, ele diz a que temperatura o ambiente está. O que é um termostato? O termostato é mais ou menos como a resistência do chuveiro, certo? Ela é mais ou menos isso, a grosso modo. O que ela faz? Ela determina a temperatura do ambiente. Entendeu? Então quem é você? Você só mede o ambiente ou você diz a que temperatura o ambiente fica depois que tu chegou? Estava tudo feio, chegou você, chegou a beleza. Certo? Estava tudo oprimido, chegou você, chegou a luz. Você não precisa falar, cheguei, estou iluminando, não é isso não, certo? Mas quando você chega, vou te dar um exemplo. Ali na Mantiqueira tinha um boteco na esquina que nós tomávamos café de manhã. Então todo mundo nascia aqui, os caras, né? Conheço todo mundo. Cheguei de manhã, que eu morava lá pertinho, tinha ido até a pé. Quando eu cheguei, eu passei perto dos caras que eles tinham uns 3 ou 4 amigos tomando café. E eu vi que eles estavam falando de mulher, sabe? Peguei fulano, saí com fulano, tal, eu escutei, que nós convertimos, mas nós não fica surdo, certo? Aí eu passei, Cid, falei, quer ver que eu vou acabar com essa palhaçada, essa conversa? Eu conheci até a mulher que estava pegando, pensa, não é mulher feia, é assim, o cara achou que ele era mulherengo, mas eu achei que ele fosse o Ben 10, bate, sai um monstro, mas deixa quieto. Aí eu falei, eu vou acabar com essa conversa agora, quer ver? Que eu não sou termômetro, eu sou termostato. Fui lá no balcão e falei, pô, irmão, assim, me dá um pãozinho na chapa e um pingado. E ele me deu, peguei aquilo, olhando, botei na mão e fui no meio da roda onde ele estava falando, que peguei, não peguei, certo? E falei, e aí, gente? Estão falando de quê? Aí um falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? A pauta já mudou, porque quando você chega o ambiente muda, você não chega sozinho, o Senhor é contigo, você é filho de Deus. Então você vai para sua casa, não tem opressão, não tem demônio, não tem nada. Você chegou quem?
Não, chegou quem? O Filho de Deus. Chegou quem? O Filho de Deus. Chega no trabalho e diz, aí chegou o Filho de Deus, hein? Isso aí, meu irmão Jesus. Sim, ó. Porque você é luz, você é sal, você é uma bênção. Está assim de gente oprimida, entristecida, olhando para si mesmo, não gosta, porque o diabo não gosta dele, fica chateado com você, de você gostar de você. Então você tem que se reconhecer, eu sou uma filha do Senhor, e pronto, onde eu chegar, Deus está comigo. De vez em quando você vai estar triste, sim ou não? Sim ou não? Mas seu pai vai estar lá, com você. De vez em quando você vai ter problema, você... Quem aqui é solteiro? Solteiro, levanta a mão. Bem alto assim. Isso. Agora abaixa. Quem aqui tem problema, levanta a mão. Isso. Quem é o solteiro que levantou a mão? Que diz que tem problema. Vocês não sabem nada do que é problema. Que palhaçada é essa? Vocês não têm problema. Vocês têm cosquinha. É ou não é verdade? Vocês não têm... Então nós temos que aprender isso. Onde você for, Deus vai estar lá, teu Pai está lá. O Senhor é contigo, a vara e o cajado do Senhor é o que te consola. A Bíblia diz que José foi para o Egito, o Senhor foi com ele. Foi para a casa do Potifar, o Senhor foi com ele. Foi para a prisão, o Senhor era com ele. Foi para o governo, o Senhor era com ele. Porque onde ele andava, Deus era com ele, porque ele era o filho de Deus. E você também. Então para com essa palhaçada. Você vai para a sua casa, só você é crente. Dane-se. Ah, pastor, lá em casa cada um tem um demônio. Dane-se. Pastor, lá em casa tem gente que tem 2, 3. Mas quando você chegou, quem foi que chegou? O Filho de Deus. Entendeu? E quem é que vai dormir? E o Filho de Deus não perde o sono, a não ser que seja para orar. Em nome de Jesus, você vai ter um sono tranquilo, não vai precisar de antidepressivo, não vai precisar de nada. Ah, quando eu deito, eu vejo uns bichos voando, uns troços pretos. Acorda, rapaz, quem é você? Que troço ruim desse aí na sua cabeça? Satanás te convencendo? Para de ver filme de vampiro, pelo amor de Deus. Entende? Ah, eu perdi o sono de madrugada. Então você vai lá e fala, Senhor, estou sem sono. Ah, Satanás, que Satanás? O Senhor me acordou para orar. Mesmo que seja o Satanás, ele cutucou você, você fala, ninguém mandou me acordar. Agora eu vou orar. Duvido que o Satanás te perturba mais. Teve um irmão que não conseguia dormir, e tomar não sei o que, e tarja preta, e tarja não sei o que, isso, aquilo, eu ia lá comigo. Se eu ia orar por ele, eu falei, eu vou orar você não. Ora para me dormir, eu falei, não, você vai ler a Bíblia na hora. Falei para ele aí. Leu quantos capítulos? Ele falou, pastor, eu pego na Bíblia, eu durmo. Olha que beleza. Estou quase fazendo medicina alternativa, é na verdade. Você é filho de Deus, rapaz. Ah, tem uma prova para fazer. Estuda e você é filho de Deus. Certo? Então pare com esse negócio, porque sempre vai ter um troço tentando roubar a sua identidade, dizendo que você não é quem Deus diz que você é. E você é filho, você é filha de Deus. Aconteça o que acontecer, esteja você onde você estiver. Pronto. Posso ouvir um amém? Isso vai te ajudar bastante. Segunda coisa que vai te ajudar. Certa vez Jesus vinha e aparece um garoto rico. Depois você pode ler, que eu também não sou obrigado a te mostrar os textos tudo. Depois você lê em casa. O jovem rico. Como é que é o nome do personagem? Me repita de novo. Só para você lembrar ali. Então, o jovem rico. O jovem rico falou com Jesus o quê? O que eu preciso fazer para herdar a vida? Jesus falou assim, conhece os mandamentos, meu filho? Ele falou, conheço e pratico desde garoto. Esse negócio de mandamento é comigo mesmo. Ele falou, pois é, mas ainda te falta uma coisa. Pega essa dinheirada sua, tudo que você tem aí, vende, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem em mim. O garoto falou o quê? Estou afim não. Tem muita coisa, esse negócio de vender, dá para o pobre. Isso é negócio de Lula. Entendeu? Isso aí. Não vou fazer esse troço não. Essa palhaçada não vou não. Ele quis fazer sim ou não? Ele quis fazer sim ou não?
E Jesus fez o quê? Pastor, o que você quer dizer com isso? Quer viver bem? Aprenda a respeitar a decisão dos outros. Para de ficar sofrendo porque a decisão é do outro. O outro resolveu, certo? Que quer tomar essa decisão, que não quer Jesus, que quer ir para o inferno, que quer isso. Você tem que continuar orando. Pastor, o que o senhor faz quando você prega o evangelho para um parente seu, para um amigo seu, que ele não se converte, que ele rejeita, que ele... Aí eu fico triste porque eu choro. Porque isso, para com isso. Quando você for orar por essa pessoa, fala: Senhor, falar uma coisa para o senhor, eu estou pregando o evangelho para aquela besta lá, não quer aceitar, falou que não quer ir, não sabe ele. Então eu vou falar uma coisa para o senhor: quando ele morrer, deixa ele morrer devagar, que aí eu vou dar o cartãozinho do senhor para ele, o endereço, e quando ele estiver morrendo, eu sei que ele vai falar: Jesus, é isso aí, me recebe aí. Porque tem gente que você só vai se aborrecer se você não respeitar. E pior, tem gente que até quer Jesus, mas finge que não quer só porque é carente, para você ficar insistindo. Aí você fica aborrecido. Que quem é que quer ir para o inferno? Levanta a mão. Ninguém quer ir não, rapaz. Eu sou ateu, não acredito em Deus, e Deus também não acredita em você. Então é 0-0. Então isso é muito legal. Respeitar o direito dos outros. Não quer ir para a igreja, não quero. Então não vá, que eu estou indo. Aí vem. Ele podia ter vindo, que ele ficou. Meu coração, estou aqui, mas o meu coração está em casa. Respeita o direito dos outros. Entendeu? Jesus, o cara falou: não estou afim. Jesus falou: beleza, mano. Vida que segue. Segue a sua, que eu sigo a minha. Para de sofrer porque os outros. Quando não perca a esperança de orar. Não é isso que eu estou falando, não entregue ninguém para Satanás, não. Você não é feiticeiro. E outra coisa, você é crente, não fica pedindo para os outros morrer, não. Está fazendo você sofrer, por que é que Deus não leva? Deus pode escutar isso diferente e levar você e deixa o outro. Porque está lá na Bíblia: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Então a gente não pede os outros para morrer, pede os outros para se converter. Aí o que você está fazendo? Orando por sua sogra. Aliás, no sepultamento de sua sogra, vou te ensinar uma oração boa. Sepultamento de sogra. Ore assim: Senhor, receba a tua filha com a mesma alegria que eu estou enviando. Não é verdade? Foi só para distrair um pouquinho, tá certo? Mas olha aqui para mim. Olha só. Aprenda a respeitar a decisão de seus filhos, a respeitar a decisão de seus pais. Você está entendendo? Aprenda. A vida vai ficar mais fácil quando você aprender a respeitar a decisão dos outros. Jesus não negociou com ele, ele disse: não gostei da mensagem. Jesus falou: eu não vou baixar a régua para você entrar no meu reino. Tem um protocolo, se você quiser entrar, bem. Mas naquela ocasião, Jesus respeitou. Então diga para quem está do seu lado: respeita a decisão dos outros. É isso aí. É isso aí. A mulher falaram com um dó. Certo? Terceira coisa, e eu termino aqui. Olha que coisa legal. O primeiro foi o que mesmo? Descubra a sua. O segundo? Respeite a decisão. Terceiro, monte uma agenda leve. Cuidado com a agenda pesada demais. E a agenda pesada demais não é de muita coisa para fazer. Não é somente quantidade. É ter o cuidado para as pessoas não colocarem você na agenda delas. Jesus acaba de voltar para Tabita, ao lado de Cafarnaum. Ele desce e vai caminhar até Cafarnaum. Não era muito longe. E assim que ele está chegando, um homem pede para que Jesus vá à casa dele, pois a sua filhinha está morrendo. O nome deste homem, Jairo. Jairo tem pressa.
Algumas traduções que a menina estava moribunda, já estava, né? Seus sinais vitais já estavam indo embora, ela está morrendo. Então é normal que este indivíduo tenha pressa. E ele pede a Jesus que vá à casa dele. Jesus aceita o convite e diz a Jairo: vamos embora. Jesus entra aparentemente na agenda de Jairo, que tem pressa. No caminho, uma mulher do fluxo sanguíneo toca em Jesus. Jesus então interrompe a sua caminhada para ajudar uma mulher que também precisa de cura. Quando ele faz isso, ele sai da agenda de Jairo e entra na agenda dele, de Jesus. Jairo tem pressa e diz, né, ao longo da caminhada, que ele tem urgência. É tão urgente que quando Jesus para curar a mulher, a filha do Jairo morre. Então parece que Jesus não vai resolver o problema. É Marta e Maria dizendo: o Senhor chegou atrasado, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não andava na agenda dos outros. Querem matá-lo, ele diz: eu vou sair daqui, não é hora de eu morrer, não está na minha agenda isso. Jesus tinha uma agenda dele, que era leve. Cuidado com a sua capacitação. Às vezes você é tão bom naquilo que faz, que corre o risco de se tornar refém de seus compromissos. Não ter ocupação para quase nada. Essa é a verdade. Eu posso dizer isso porque cometi esse erro. E para mim consertar, não dava para consertar da noite para o dia. Eu tive que estar me reajustando, né? Antes eu viajava quase o tempo inteiro. Hoje, que eu viajei quinta, voltei sexta, e agora só viajo quinta. Basicamente uma semana. Eu estou me reposicionando, porque eu andava na agenda dos outros. Quando você consegue saber quem você é, você entende sua missão. Respeitar a decisão dos outros te traz leveza, certo? E montar uma agenda tranquila, que seja sua, dentro das suas possibilidades, você vai descobrir o quão agradável é viver. Cristo nos ensinou essa lição e teve uma vida extremamente suave. A Bíblia diz que ninguém amou como ele amou, e basicamente viveu 3 anos intensos, de 30 a 33. A minha proposta hoje para a igreja, como foi no primeiro culto, é suavizar a sua vida, é fazer com que a sua fé seja bem solidificada, e ela é tão boa e tão firme. Sua vida com Deus como filho é tão intensa, sua capacidade de respeitar a decisão dos outros é tão firme, sua agenda é tão boa, que nas suas orações poucas vezes aparece a palavra milagres. E todas as vezes que a palavra milagre acontece na sua oração, ela poucas vezes tem a ver com você. Se a sua oração, e ela deve ser diária, ela deve ser constante, como a Bíblia nos ensina, e tem que ser, orai sem cessar. Mas qual é a pauta? Se as suas orações contêm a palavra milagres, entre em alerta. A palavra milagres
está sendo direcionada para quem? Para outras pessoas. Isso significa que a tua vida está legal. Se a palavra milagre está sempre condicionada a você, isso significa que você precisa de ajustes. Olha, depois procura na Bíblia Jesus orando, pedindo um milagre para ele. Basicamente, a única oração de Jesus que tem a ver com ele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Se as suas orações contêm muito a palavra milagres, até pode ser. Se esses milagres têm muito a ver com você, significa, ou pode significar, que a sua gestão não é das melhores. Você precisa ter mais tempo de qualidade com Deus, para que a pauta do assunto não seja você. E se for você, é uma busca por mais intimidade, por mais proximidade, certo? Por mais conhecimento de Deus, mas não por milagres. O que é um milagre? O milagre é algo bom que vem corrigir algo ruim. Você já parou para pensar nisso? Hoje, grande parte dos cultos que atraem muitas pessoas são cultos de milagres. Eu não estou condenando isso, não. Ele tem que ter. Mas o que eu estou te dizendo é que quem gere bem sua vida vai continuar orando, vai continuar clamando, certo? E a pauta de sua oração, quando for para os outros, pode ser o milagre do caderno de oração, das pessoas que estão enfrentando um câncer e precisa de uma intervenção divina, que estão desempregadas, que estão enfrentando problemas com seus filhos, que estão com dívidas, que estão com tantas coisas e elas precisam de um milagre. E eu não estou condenando esse tipo de oração, não. Eu só estou dizendo que esse modelo de vida não é o melhor. A vida de um cristão boa, de verdade, é uma vida onde ele ora muito por ele e para o seu relacionamento com Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da vida dele, e muito para os outros, envolvendo necessidades e milagres. Hoje tem gente que não tem nem tempo de orar por essas questões de intimidade com Deus, porque o tempo inteiro ele é preenchido, certo? Para necessidades de milagres que vão acontecer na sua vida. Não é o modelo que eu te aconselho. Eu não considero esse modelo um modelo bom, porque você tem o seu tempo com Deus, e o seu tempo com Deus não tem nada a ver com o relacionamento entre você e Ele. Tem a ver apenas com uma necessidade que você tem, porque não para no emprego, porque não se qualificou, porque gasta mais do que ganha, porque não educou seus filhos, porque não amou nem respeitou seu cônjuge, certo? Então hoje dobrou o joelho: eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Eu te aconselho a viver uma vida onde a vida com Deus seja o maior espaço da sua oração. E é lógico, nós sempre vamos precisar de um milagre na nossa vida. A minha tônica é levar as pessoas que caminham no projeto para um nível de vida onde as pessoas olham
e diz assim, eu vou dar um exemplo a vocês. Minha mulher, às vezes é dia dos pais, ou é meu aniversário, e aí eu falo para ela assim, vai me dar o que de presente? E ela me diz assim, te dá o que, Cláudio? Você tem tudo. Eu falo que tenho tudo, menina, criatividade nessa cabeça sua. Vambora, me surpreenda. Mas hoje quem anda comigo olha e diz, Cláudio, você oraria por quê? Qual é a sua necessidade de um milagre? Eu diria para você, eu não tenho. Eu posso ter amanhã, posso enfrentar uma enfermidade, eu vou estar aqui, igreja. Eu preciso de um milagre. Eu posso vir aqui amanhã e dizer, olha gente, eu estou precisando de um milagre na minha casa. Mas eu confesso a você que eu preciso de muitos milagres para outras pessoas. Tem gente aqui na igreja que eu amo e que eu tenho que orar porque está enfrentando doenças que podem levá-las à morte e que a ciência tem pouco conhecimento. Então eu dobro o meu joelho, eu gasto um pouco do meu tempo orando por casamentos na igreja que não estão bons, por filhos que estão perdidos, por pessoas que estão desempregadas. E aí oro para que Deus me dê sabedoria, para que me dê mensagens para que eu possa transmitir aqui para vocês. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, quem caminha conosco aqui está acostumado a ouvir palavras que, se for caminhar em outro lugar, entra em choque. Porque se você volta novamente para um ambiente onde sempre aquela pessoa precisa do milagre o tempo inteiro, culto após culto, a vida inteira num trabalho atrás, são caçadores de milagres. E não precisariam ser, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor fazem o quê? Nos seguirão, elas vêm atrás de nós. Nós seremos benditos quando entrar, bendito como sair, bendito na cidade, bendito no campo, certo? Nós seremos benditos, somos filhos de Deus, obedientes a Deus. Então vamos sair daqui com essas três coisas. Eu sou filho de Deus e ninguém me convence do... Tempo atrás o cara postou na rede social, o senhor pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Olhei, anticristo. Mas eu falei, eu vou responder à altura, com muita educação. E botei lá, eu não sou anticristo não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou eu não quis mais não. Alguém vai me convencer de que eu não sou? Já falaram que eu sou palhaço? Quem aqui já escutou que eu sou palhaço? Levanta a mão, pode levantar aí mesmo, não fica com vergonha não. Isso, esse pastor é um palhaço, não tem conteúdo nenhum, um engraçadinho, porque os caras cortam só os pedaços engraçados da minha mensagem e bota lá, e todo mundo acha que eu sou palhaço. Eu sou engraçado. Palhaço não, sou até lúdico para os intelectuais. Eu nem sei que é lúdico não, mas eu gosto de falar que é bonito, não dá um negócio assim de status, assim, um pastor lúdico. Mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. E se você tiver uma Bíblia aí, eu te convido a abrir em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Vamos ler o 8 para você conseguir entender melhor. Gênesis 3, verso 8 diz assim: obrigado. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás?
E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e eu escondi-me. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Eu tenho falado muito sobre resultados associados à aceitação. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu tenho aprendido que os resultados, eles são importantíssimos. Eles só perdem, na verdade, para a aceitação. No que diz respeito a ser aceito, é muito mais proveitoso ser aceito do que ter resultados positivos. A Bíblia diz: de que me adianta ter resultados positivos a ponto de ganhar o mundo, mas não ser aceito e perder a minha alma. Mas eu tenho aprendido que a Bíblia não diz que eu não posso ganhar o mundo sem perder a alma. Ela me alerta para que eu tenha o cuidado de ter resultados extremamente positivos, ser alguém bem-sucedido, ser uma pessoa vitoriosa no que tange a nossa vida socioeconômica, intelectual, ver concretizado as realizações dos nossos sonhos, dos nossos projetos, ter uma família, ter uma boa casa, ter um bom carro, poder frequentar uma boa gastronomia, poder se vestir de uma boa indumentária. Não tem problema nenhum nisso. O que a Bíblia me diz é que para que eu não tenha o cuidado de achar que resultado por si só me permite ser aceito. O que ela me expõe é: tenha resultados sim, busque os resultados e os obtenha. Agora saiba que eles por si só não te fazem ser aceito. Baseado nisso, eu chamo você ao equilíbrio de sermos pessoas que tenhamos a certeza de que Deus nos aceitará por nossa fé e postura em Cristo Jesus, reconhecendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que Cristo se tornou Senhor da minha vida por minha opção, porque eu o aceitei, mas que ainda assim, tendo aquele que me fará ser aceito por Deus, farei eu de todas as formas tudo possível para obter os melhores resultados aqui nesta terra. Por quê? Porque isso me fará bem e ainda fará que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, porque as pessoas verão que quem administra a minha vida e as minhas atitudes e as minhas decisões é o Senhor dos Exércitos. Então, eu acho que a melhor maneira de passar por aqui, por 80, 90 anos, para aqueles que conseguem ir até a perspectiva boa, é passar aqui, viver bem, tirar onda, viver o sensacional, e o dia que morrer, eu não foi lá, estou indo encontrar com Jesus ali, certo? Fica aí vocês, porque também não adianta viver aqui e depois ir para o inferno. Ah, pastor, não acredito que o inferno existe. Para entrar lá não precisa de fé. Fé é um requisito da concorrência, é ou não é? Ah, pastor, será? O senhor tem certeza que o diabo existe? Eu acredito porque a Bíblia fala. Se você perguntar se eu já vi o Satanás, eu nunca vi. E também não estou a fim de ver para descobrir se é verdade ou não. Ok? Só que a Bíblia diz, e a Bíblia é um livro que gerencia minha fé. E também até quem diz que ele não existe também não tem certeza. Como é um troço tão ruim, eu prefiro não pagar para ver. Eu vou logo com Jesus. Tem céu? Aí eu estou com ele, meu passaporte. Não tem. Andei com ele o tempo todo, acabou. Deus abençoe, vamos embora. Agora acabou, pensa você, acabou, você chega lá no inferno e diz: ih, caraca, não é que esse cara existe mesmo? Rapaz, eu não acreditava em você, Satanás. Ele vai falar: pois é, querido, prazer. Satanás. Isso aqui, fica à vontade.
Senta nessa cadeira pegando no fogo que já vou te atender. Então, querido, se você é cético, se você é cristão, se você é protestante, se é católico, se você é espírita, se tu acha que vai nascer de novo, eu sei lá o que tu pensa. Eu só vou logo falando para tu. Vá com Jesus. Porque se tudo der ruim, Ele está lá. E se você andar com Ele aqui, você provavelmente vai ter a melhor qualidade de vida que você puder. Amém? Então, andar com Ele é garantia de sucesso. Só que eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada pessoas com pouquíssimos resultados. Aliás, com resultados quase nenhum em coisas extremamente preliminares, essenciais, fundamentais. Coisas que as pessoas deveriam ter e não têm. E isso me preocupa. Então, por isso eu tenho buscado oferecer mensagens de alerta, de conscientização. Nós lemos um texto, não sei se você parou para observar, Gênesis 3, 8 e 9. Um texto que, na verdade, ele vem posterior a toda uma estruturação criada por Deus para colocar o homem. No capítulo 3, certo? Deus já estabeleceu toda a criação. Deus estabelece um ambiente que Ele, Deus, idealizou para que o ser que Ele vai criar viva. Um ambiente ordeiro, organizado, certo? Um ambiente totalmente autossustentável, reabilitável. Até hoje, o planeta funciona assim. Até hoje, temos, por exemplo, no nosso planeta, a mesma quantidade de água doce do início da formação. Se hoje temos a carência de água, na verdade são por mudanças climáticas e poluição. Por quê? Porque ela cria, ou ela nasce, né? Evapora, precipita e retorna. Então, um sistema totalmente criado, estabelecido, formado, organizado, que recebe a conotação de quê? De paraíso. Daí eu já entendo qual é o ambiente que Deus criou para eu e você vivermos. Que ambiente é? O paraíso. Se você não vive no paraíso, certo? Está errado. Sua casa tem que ser o quê? O quê? Um paraíso. Fala aí para me ajudar. Isso. O seu casamento tem que ser o quê? O seu trabalho. A igreja. Isso. Você deve estar pensando, pastor, vamos trocar? Minha casa, inferno. Casamento, inferno. É inferno, inferno. E me diga quem é que mora no inferno. Os demônios. É um título que às vezes você está dando para você. Ou então está na hora de você mudar de ambiente. Ou está na hora de você transformar o ambiente que você vive. Precisamos prestar atenção nisso. Após essa organização, Deus cria o homem e coloca ali. E há entre o homem e Deus um elo de comunicação. Até que um dia, isso é quebrado. E o mais interessante é que o homem ainda continua no ambiente que Deus criou. Quando Deus chega para conversar com o homem está onde? No paraíso, sim ou não? Sim ou não? Ele saiu do paraíso? Não. Mas quando Deus chega, Adão está escondido. Ele se esconde no meio das árvores. Deus sabe onde ele está, sim ou não? Sim ou não? Ele continua no paraíso, onde Deus o colou, porém ele não está no lugar que deveria estar. E por ele não estar no lugar onde ele deveria estar, Deus pergunta a ele: Adão, onde estás? E ele diz: eu ouvi a voz do Senhor, temi, porque estava nu e me escondi. Naquele momento, Adão descreve uma situação que se estende ao longo, praticamente, da vida do ser humano. Deus, como aquele que procura, aquele que busca relacionamento, aquele que quer falar, que quer conversar, que quer interagir, que quer se conectar, e pessoas escondidas.
É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto e adaptamos para a nossa realidade, o diabo descobriu que ele não precisava deixar ou tirar as pessoas da igreja. Não. Ele podia deixar que as pessoas continuassem ou que elas viessem à igreja. O que ele precisava fazer é a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Fazer com que eles se escondessem. Mas pastor, eu não estou escondido. Não está até eu trocar a palavra. Quando eu trocar a palavra escondido por ausente, quando eu trocar a palavra escondido por desconectado, talvez a maioria de nós, se não agora neste momento, em algum momento em que estivemos por aqui, vivemos isso. O momento em que o diabo disse: você pode ir para a igreja hoje, mas você está tão cansado que você vai dormir. Você pode ir para a igreja hoje, mas você vai ficar no game, no seu celular. Você pode ir para a igreja, mas você vai ficar consultando o WhatsApp. Você vai para a igreja, mas você vai porque você está solteiro, tu está precisando de um homem, e você vai ficar em alerta máximo. Você vai para a igreja, mas você está com fome porque você trabalhou o dia todo. Tu está coçando porque não tomou banho. E enquanto o pastor está pregando, você vai pensar assim: acaba logo. Eu vou pegar um ônibus e jantar amanhã. Eu estou acordando cedinho, esse trânsito todo. O que o diabo fez? Venha, mas não venha. The Walking Dead. Zumbi. Sim. O que está acontecendo? Não tire as pessoas da igreja. Não. Façam apenas que elas tragam apenas o seu e não a sua. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso. Então, não vem num todo. O diabo só deixa você vir na metade. Venha preocupado com o seu marido, pingus. A senhora vai chegar lá, não sabe como ele vai estar. Ou aquele filho da senhora que está nas drogas. Ou aquele marido da senhora, ou a mulher do senhor que está nos braços do outro. Então você vem pensando: vem para cá. Ele está nos braços daquela seringaita. Mas eu vim para a igreja porque eu vim falar com Deus. O diabo fala: nunca. Você não vai falar com ele, você vai ficar falando com você sobre o problema que você está enfrentando. Entendeu? Você não vai falar com Deus, porque se você falar com Deus, sua história muda. E o diabo não pode deixar você se aproximar de Deus. Você está entendendo? Eu queria que você fizesse uma leitura para ver se não é esse o motivo pelo qual você ainda não vive o milagre. Porque você está trazendo só o seu corpo. Pastor, mas a Bíblia diz: este povo me busca com seus, mas o seu coração está longe. Você não está mais aqui. Você vai orar, o seu coração não está na oração. Senhor, meu Deus e Pai. Vou arrumar uma marmita amanhã. Eu preciso do milagre. Amanhã eu vou fazer uma vistoria no carro. Estou precisando. Tem que estar tudo certinho. É o tempo todo o Satanás entrando entre nós e Deus. Para quê? Para fazer não se como. E quem aqui nunca aconteceu isso com você, assim, uma intervenção espiritual na conectividade entre tu e Deus? Levanta a mão, só para eu saber. Pô, legal. Isso não dá mais de ninguém falar de ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa: vir para a igreja simplesmente não faz você alcançar a sua vitória. Trazer seu dízimo, sua oferta, conhecer os hinos, o momento do louvor, a palavra que é citada, isso não muda a sua história. Quem pode mudar a sua história é Deus. Amém? É Deus que pode entrar com providência a seu respeito. E por isso que o diabo não quer que você venha. Vem só a metade de tu. Uma parte de tu não vem. Aí nada acontece. E Deus está perguntando hoje: onde você está? E você fala: eu estou aqui com os meus problemas. Porque tem gente que tem tanto problema que ele tem problema até com português.
Então eu quero mostrar para vocês hoje uma história. Já preguei esse texto numa outra ocasião, mas eu quero mostrar a você alguém que ia para a igreja, que tinha um grande problema, que ninguém podia resolver, e ela era uma serva de Deus, mas isso nunca mudou sua história. Ir à igreja, ou eu estou fazendo uma colocação de igreja, mas nós vamos usar um texto do Velho Testamento, só quero que você faça uma adaptação, mas eu quero que você entenda que havia uma necessidade, havia alguém que poderia supri-la, mas isso não aconteceu durante muito tempo, por causa de uma postura errada da pessoa. Então, como hoje eu estou com o propósito de falar com vocês sobre resultados, talvez isso possa indicar por que uma campanha aparentemente falhou. Porque ainda temos que entender, se fizermos tudo certo, ainda precisamos contar com o tempo e com a intervenção de Deus. É verdade. Mas se tivermos de Deus uma resposta, Ele pode nos dizer, como disse a Maria no casamento de Caná: ainda não é chegada a minha hora, pode deixar que eu vou agir, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Ele vai dizer, como disse para Samuel, quando intercedia em favor do rei Saul: Samuel, eu não quero mais Saul como rei, eu já preparei o filho de Jessé para reinar. Ou ele pode dizer, como disse a Bartimeu, certo? Veja, eu tenho aqui alguém, ou pessoas que procuraram a Deus e que obtiveram 3 tipos de resposta: sim, não, ou agora não. Se nos relacionarmos com Deus e entendermos que o silêncio também faz parte disso, ainda que seja numa menor proporção, porque Deus tem prazer de falar, então muitas vezes somos nós que não estamos aptos para ouvir. Eu vou pedir algo a Deus e Deus vai me dizer não. Eu orei muito tempo para o meu irmão ficar curado de um câncer, e Deus me disse: não vou curá-lo, eu vou levá-lo. Show de bola. Vai levar, vou fazer o quê? Levou. Mas o meu coração, eu fiquei feliz, porque recebi de Deus uma resposta. Às vezes o que queremos é apenas isso. Se você souber que a resposta é não, e ela vem de Deus, se você quiser ficar contra Deus, que fique, mas se tiver maturidade, aceite. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, rapidinho. Então abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Verso 3 e verso 6. Ou melhor, vamos ler 6 e 7, que fica pertinho, vai dar para você entender. E a sua competidora, 1 Samuel capítulo 1, verso 6. E a sua competidora fazia o quê? Excessivamente a irrir para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não. Olhe para mim. Essa é a história de uma mulher chamada Ana, que tinha um sonho primário, uma coisa corriqueira, que não deveria ser nem um sonho. Aliás, eu acho que nem é um sonho para a maioria das mulheres, no que diz respeito de desejar, porque já é um curso natural. O que é? Ser mãe. Certo? Alguém que nasce para esse propósito. Agora eu ainda tenho que lutar contra a chuva. E eu nem posso falar que ela é do Satanás. Mas eu sei que ela já roubou sua mente. Quando você escutou o barulho, eu vi a igreja em alerta. Pois é, só está chovendo lá fora. Se estiver molhando você aí, levanta. Mas está vendo como é que rouba a sua atenção? Vamos esperar você acostumar. Está chovendo mesmo, é chuva mesmo. Isso. Glória a Deus, a água já estava acabando, Deus sabe o que faz. E talvez você estava aqui pensando que na sua casa não tinha água. Pois é, vai chegar. Então é Deus tirando a sua preocupação. Volta para mim agora. E olha só, ela queria algo muito simples. Simples como ter a casa própria. Simples como conseguir se casar. Simples como trazer a cura. Simples. O que você quer ter é a saúde que a maioria das pessoas tem. É que um local para morar onde a maioria das pessoas tem. Ou um casamento, o que a maioria das pessoas tem. Ou que ser feliz.
Você quer coisa muito simples, que a maioria das pessoas tem, mas você não tem. E é duro quando os outros têm e tu não tem. A Ana só queria ter um filhinho, só umzinho. Ela tinha, sim ou não? Não. Ela era casada, era mulher, tinha um homem para pegar ela, mas tinha filho? Ih. A senhora não tem filho porque não tem um homem para pegar a senhora? Mas a Ana tinha e não tinha filho, está pior que a senhora. A senhora não tem um adversário, ela tem, mas não faz. E aí, o Eucana arruma outra mulher, porque naquela época podia. Uma tal de Penina. Pensa numa mulher para ter filho. Penina era daquela que se visse a cueca do Eucana no varal, aparecia grávida. E sabe o que é pior que não ter? É ter alguém tão perto de tu que tem. Pensa, a senhora quer emagrecer. E a mulher do seu irmão é magrinha, aquela praga. Você não tem inveja da Gisele Bündchen, porque ela é uma modelo. Mas essa magricela de uma figa, que mora no mesmo quintal, que usa 38. Olhe bem, às vezes não obter coisas tão simples. Primeiro, faz com quem que já tem não valorize. Porque tem gente que só descobre o valor de algo quando não tem. Quem tem às vezes não valoriza. Penina entra para resolver um problema de Eucana, não é de Ana. Não. Aqui não tem a historinha de Sara para Agar, não. Aqui Penina entra para dar filhos para Eucana, para que a sua história familiar prossiga. Não tem nada a ver com Ana. O texto diz que Ana é a mulher que Eucana ama, mas Penina é a mulher que lhe dá. E aqui nós temos que aprender uma coisa nessa vida. O que Penina queria na vida? O que a Penina queria, tu sabe? Ser amada. E ela era, porque o Eucana, o coração do Eucana estava onde? E Ana queria o quê? Ela tinha, mas ela era amada. Ela valorizava porque era amada? A Penina valorizava porque tinha filho? A Penina tinha filho, mas queria ser? A Ana era amada, mas queria ter? Porque as pessoas têm tendência a valorizar o que não tem e querer obter tudo. Nessa vida não dá para ser tudo. Por exemplo, você é casado, você tem que decidir se no casamento você quer ser feliz ou ter razão. Eu quero ter razão, então esqueça a felicidade. Esqueça. Aí eu quero ser feliz, então esqueça a razão. Acabou. Entendeu? Ah não, eu quero ter razão e ser feliz. Ok. Ah, você quer ter tudo? Se ferrou. Porque não vai rolar. Ser maduro para saber que não dá para ter todas as. Tem coisa que você não vai ter, mas seu vizinho. E tem coisa que você tem, mas seu vizinho. Aí você diz, pastor, eu acho que ele tem tudo. Você acha porque só olha de longe. Ninguém vive de uma forma plena assim, não. E sabe o que é mais legal? É que todo ano a Ana vai para a igreja com o marido dela, né? Os teólogos de plantão morrem quando eu falei isso. Porque eu estou no Velho Testamento, não pode falar igreja, ainda não tinha. Era o tabernáculo lá. Ah é? Dane-se, eu vou pregar desse jeito. E ia para a igreja, a Ana, com o marido dela, com o Eucana, e era Eucana, mas não bebia não. Porque tem gente que quando escuta Eucana, os caras vêm aqui, né? Pô, pastor, esse cara aí é Eucana. Eucana também, é ou não é? Não, é nome próprio, Eucana. Escute só, esse camarada, ele tem motivo para agradecer a Deus, sim ou não? Sim, ele tem duas esposas, uma inclusive é a mulher que ele, uma das coisas mais difíceis é encontrar uma pessoa para amar, ele já achou. Só que ela não pode ter filho, o que ele arrumou? Outra, para ter os catarrentos. Ou seja, Eucana está bonito na fotografia, ele tem tudo que... Pois é, confortável para ele. Só que ele vive com duas mulheres que buscam coisas que ele tem. E quando você tem coisas que os outros não têm, você corre o risco de se tornar alguém insensível.
a necessidade dos outros. E Ana vai todo ano para igreja, lá para Siló, onde estava a Arca da Aliança. O sacerdote ofereceu o sacrifício. E aí o texto entra em cena. Quando Ana vai para Siló, Ana quer ter o quê? Ana quer ter o quê? Filho. Ela chega lá em Siló, um ambiente que ela poderia pedir um filho para quem? Para quem? Para quem? Porque lá na casa dela ela já pediu para o Eucana. Faz aqui, Eucana, em mim. E Eucana pega a Ana. Fala, Ana, tá ruim aí, ali na Penina, ó. Mas você tá ruim. Ela pediu a Eucana, sim ou não? Eucana pôde dar, sim ou não? Pois é. Ela tinha que pedir filho para quem? E Deus podia dar para ela, sim ou não? Ah, então você está me dizendo que quem pode mudar a história de Ana, quem é? Então vamos precisar criar uma estrutura para que Ana não fale com Deus. E é isso que Penina faz. Todas as vezes que vão para Siló, Penina entra em cena. Lê lá, de ano em ano, quando chegam em Siló, a Penina fala, Ana, vem cá, meninada, pede a mamãe. Eu sou. Aí, Ana, aí, ó, os meninos aqui, Michael Jackson da Silva. Olha só, o menino correndo. Para quê? Para que Ana não fosse para Siló. Ana estava em Siló, sim ou não? Sim ou não? Só a metade dela, né? Porque Penina capturava a mente dela. A função de Penina é dizer, Ana não pode falar com Deus, porque se Ana falar com Deus, o milagre acontece. E isso não pode acontecer. Você está entendendo? A função de Penina é exatamente a função do Satanás hoje. Vá para a igreja, mas não pense. Pense em outra coisa. Fique no WhatsApp, pense nisso. Olha a mulher bonita, a outra veio com os mamás de fora. Fica de olho, porque não sei o que. Isso, olha, vê que sim. Sim. Esse dia eu fui tirar uma foto com a dona, ela me enfiou dentro dos mamás dela. Falei, dona, a senhora não está pura não. Tem alguém dentro da senhora aí para me perturbar? Ela falou, pastor, que... Falei, não gosto de brincadeira assim não, que é isso? Qual é o... Gente, o propósito, ele é... O diabo não mede esforço para nos tirar a nossa mente. Venha com o seu corpo, mas não leve sua mente. Porque se ela não estiver, se tiver só o corpo, mas o coração não, o milagre acontece sim ou não? Não. Olha só. Então a Penina fala, Ana, eu tenho. Se não tem. E a Ana faz o quê? Faz o quê? Chora, não come. Essa praga dessa Penina, dessa peste, essa Penina. Esses meninos dela correndo, essas pragas, tudo ruim. E pior, foi tudo o Eucana que fez. E eu não tenho nem... Ai, que raiva. Ai. O Eucana falava, vamos embora, Ana. Gastou tanto tempo canalizando para coisa ruim, que não teve tempo de falar com Deus. E pior, todas as vezes que volta, nasce um filho na tenda de quem? Penina. Pensa o Eucana voltando para casa, a Penina falando para os filhinhos dela, vai lá na porta da tenda, chama papai para cá, menino, chama, fala, pai, que não tem ninguém lá na Penina para chamar. Isso acontecia todo ano. Quer adaptar para toda a campanha? Quer adaptar para toda a igreja? Adapta, do jeito que você quiser. Eu só vou te fazer uma pergunta. Tinha ali alguém que precisava de um milagre, esse alguém era Ana. Tinha alguém ali que podia fazer um milagre, esse alguém era Deus. Então alguém entra para que o necessitado não consiga falar com o provedor. E nunca acontece nada. Os filhos estão nascendo onde? Pertinho da tenda da Ana. Porque o que muda é a empresa do seu amigo. O que muda é a vida do filho de fulano de tal. É o outro que acontece, sabe? Você nunca está na rota do raio. O raio sempre acerta quem está pertinho de tu. Um dia que Ana resolveu, eu vou alcançar o meu e eu vou falar com isso. Então Ana foi para Siló. Pensando em quem? Pensando em quem? E a Penina? Fala assim comigo, Penina. Dane-se. Isso. Fala para mim assim, Eucana. Dane-se. Isso.
Fala assim para agora. Rede social. Isso. Que você vem e fica, e Deus está trabalhando, está fazendo. Aí acaba o culto, você fala, Deus não falou comigo, não acontece nada na minha vida. E Deus está falando, onde estás? E os likes estão lá, muitos likes. Pouco milagre, mas like tem muito, curtida. Glória a Deus por suas curtidas. Gente, tem gente em horário de culto. O culto acontecendo, louvor tocando, pessoas levantam do seu lugar, vai onde eu estou e diz, pastor, tira aí. E eu ainda tenho que ser educado. Quando a pessoa vai embora, eu falo, Senhor, foi ela. Entendeu? Foi ela que não foi nada. Eu estou aqui na ligação, libera as bênçãos para cá e corta de lá. Não é verdade? Tem gente que não respeita o ambiente de culto. Para esse propósito. Às vezes você está ouvindo uma mensagem, eu estou aí com gente, não estou falando de você. Pastor, eu estou aqui gravando para levar para minha tia que está lá, não sei o que, eu estou aqui postando. Aí está tudo bem. Mas tem gente que quer. Ana chegou aquele dia e falou, hoje eu vou lá para Siló. Eu vou falar com Deus. Chegou lá, dobrou o joelho e começou a falar com Deus. E quando ela está falando com Deus, o sacerdote, fala para mim o sacerdote. Pois é. O sacerdote, quando eu falo isso até me dói. Que eu vou chutar contra o meu gol. Mas olha o que o Eli falou. Olhou para a Ana. A Ana está lá só assim. Não, eu estou precisando do filho. Sabe, preciso de um milagre, Senhor. O Senhor me dá um milagre. Sabe, me dá um menino aí, pois que eu até devolvo esse menino para o Senhor, mas eu estou precisando desse menino aí. O Eucana olhou e falou, Ana, tu bebeu? Ô, gente, tem hora que até o sacerdote, se não prestar atenção, ele é usado por Satanás para tirar você da presença de Deus. Até pastor tem hora que, se não prestar atenção, ele é pedra de tropeço na vida das ovelhas. Não precisa confirmar, não. Eu também já é abusado da minha confissão, não é verdade? O Eucana, que deveria estar estimulando, ele diz, olha, tu chapou o coco, tu tá bêbada. Não era para Ana falar, agora eu cansei. A Penina eu aguentei. O Eucana, aquele miserável também. Agora o pastor, o Eli. Agora eu não quero mais filho. Não. Ela segurou a onda e falou, eu estou bêbada não. Estou querendo filho. Difícil. Todo ano Ana ia lá, sim ou não? Sim. Todo ano Penina estava lá, sim ou não? Eucana estava lá? Eli estava lá? E Deus estava lá? Esse ano vai acontecer alguma coisa diferente? Porque quem mudou? Porque quem mudou? A Penina está lá querendo irritar. Ana deixou ela irritar? O Eucana está lá dizendo, eu não te sou melhor que 10 filhos. Isso atrapalhou? O sacerdote está falando lá, tu está chapada? Isso adiantou? Porque ela foi com um pró e eu fui lá com Deus. Quando ela quebrou aquilo que poderia impedir, Deus disse, onde você está, Ana? E Ana disse o quê? Eu estou aqui. O sacerdote olhou para ela e falou, ô Ana, pode ir para tua casa, o Senhor conceda o desejo do teu. Estava lá sempre. Porque todos os cultos é um ambiente onde Deus pode fazer um milagre. Mas ele acontece na vida daquele que está aqui por inteiro e não parcialmente. Glórias a Deus, aleluia. Tudo é motivo para o diabo tentar saquear sua atenção. É um momento de oferta que sua atenção vai embora. Aí, tá vendo? Falar de oferta na igreja agora, querendo tirar dinheiro, querendo tirar isso, querendo tirar aquilo, isso. Foi embora. É uma estratégia, sabe? Pessoas chegam aqui e desenvolvem um senso crítico. Olha, a roupa do ministro, o jeito que toca, as flores, que essa aqui deveria ser outra, porque não gosto dessa. Isso aqui, para que 3 telão, que é para atrapalhar a nossa concentração. E tem gente que cria, é ou não é? Crítica para tudo. Por quê? Porque é um propósito. Passe o culto inteiro criticando e vai embora do jeito que você chegou. Essa é a estratégia do diabo. Roubar a sua
e a minha atenção. O sacerdote falou para ela naquele dia que Ana estava por inteiro: pode ir embora, Ana, o Senhor te concede o desejo do céu. Ela falou: ô Cana, vamos embora, maluco, pegar eu lá, que agora eu vou ter um menino. O Cana chegou lá e pegou ela, sim ou não? Isso, mas ela teve que dar uma ajeitada na carcaça, se botar disponível, porque a senhora às vezes quer arrumar um adversário, mas não prepara o produto. Você às vezes quer arrumar uma mulher, mas você não... Eu não vou falar disso não, senão é outra pregação, ok? O Cana foi lá, pegou a Ana, sim ou não? Pegou. Aí eu fico imaginando, passou os dias, aí Ana falou assim: atrasou, era para ter vindo anteontem. Será que eu estou grávida mesmo? Ai, ai. 2 semanas, a menstruação não veio. A Penina soube, sabe o que ela falou? Isso é psicológico. É, porque tem gente quando vê você vencer, começa a querer sabotar. Não, ela está grávida mesmo. Tá, mas é mioma. Ah, ela está grávida, tá, mas é menina. E ela pediu a Deus isso. Você ouve de tudo, de tudo, de tudo. Quando Deus começa a te abençoar, tu não merece. Não merece. Por que você? Eu já falei isso aqui. Eu sou da roça antigamente. Hoje não tem mais cachorro doido. Hoje o mundo mudou, né? Quando eu era garoto, tinha uns cachorros lua cheia, assim, igual os troços assim. O cachorro latindo para a lua. Eu olhava e falei: está latindo para o São Jorge. Eu era mulher, católico. E sabe o que eu aprendi? O cachorro latia, mas latia. E a lua fazia o quê? Nada, a lua ficava lá só. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te abençoar e te fizer brilhar, os cães vão latir. Não dê atenção para eles e continue brilhando. Tem gente que não vai gostar da tua vitória, que não vai gostar da restauração do casamento, que não vai gostar do milagre, que não vai gostar do carro que você comprou, da casa que você comprou. E não se espante se essa turma que não gostar seja aquela que deveria estar torcendo por você. Mas mais uma vez, fala uma palavra que eu queria que você saísse daqui hoje falando: dane-se. Isso. A barriga da Ana cresceu. Pensa a Ana andando na rua, aquela bata cortadinha, para a barriga entrar. Ai, chutou aqui, ó. Prensa bexiga, né? Os peitos já estão vazando. O Samuel nasceu contrariando. A Penina estava torcendo a favor ou contra? O Samuel nasceu mesmo Penina torcendo contra? Por quê? Porque a Ana olhou para a Penina e disse o quê? Ok? O menino nasceu. E Ana leva o menino, como prometeu, lá para Siló, para trabalhar com Eli. Foi uma postura bem interessante dessa mulher, porque ela sempre sonhou em ter um, e teve. Isso. Mas agora, depois que teve, ela tem que ter 2 conversas. Uma com ela e outra com o menino. A com o menino é: você não é meu, você é do... E com ela: você vai cumprir aquilo que você prometeu. E Ana leva Samuel para Siló, que lá o menino cresce. Mas um belo dia, quando Ana chega em Siló, o Eli fala assim: pô, Cana, ô Cana, que o Senhor te abençoe e te dê filhos. Cana. Ana falou: ô Cana, agora é filhos. Entendeu, ô Cana? Vamos lá. Preste atenção. Ana mudou a sua história. Por quê? Porque mudou sua postura. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua demanda. Mas uma coisa eu sei: se você ainda não alcançou nem a resposta para o que precisa,
Você precisa, em primeiro lugar, mudar sua postura. É como aquele que deve cavar o poço antes de ter sede. É como aquele que deve fazer aquilo que nunca fez para alcançar aquilo que nunca alcançou. Deus não precisa de mudar, Ele é o mesmo. As pessoas talvez mudem, talvez não. Mas como Deus não muda e permanece o mesmo, e me prometeu vitória, e as pessoas são capazes de não mudar, eu mudo para alcançar o que eu quero. A minha mudança não depende da minha mulher. A minha mudança não depende, certo, da minha família. A minha mudança depende de mim. Você sabe por que a maioria das coisas não acontece nos casamentos? Porque o um está sempre esperando o outro, e o outro está esperando quem mudar. E no final dessa história, quem é que muda? Porque um condicionou a sua mudança à mudança do outro. Então saia daqui hoje para dizer para quem está falando contra, para quem está torcendo contra: dana-se, eu não quero nem saber. As meninas vão estar aí, o Elcana, o Zeli, mas nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Ukukhanya kwelakuskumeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Abukho moya, abukho khathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, nonothando nolongolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlaba kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo siphila. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Uzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, nonothando nolongolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlaba kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe. Indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, nonothando nolongolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlaba kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe.